Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Por aqui, graças a Deus, vai tudo bem. Pessoal, eu quero bater um papo com vocês, né, nesse momento. O vídeo hoje vai ser só mesmo assim falado, explicando, né, o que aconteceu, porque tempos atrás eu tive muita vontade, fiz um vídeo, né, abri o canal, tudo, fiz uns 3 vídeos, postei no canal, só que por certas circunstâncias eu acabei parando, né, tive que parar. Mas sempre com o desejo no coração de estar gravando vídeo, retornando, né, mostrando, né, o que eu sei, um pouco que eu sei, né, mostrando meu dia a dia, o que eu faço, né, o trabalho com artesanato, com crochê que tá aqui, que eu quero mostrar para vocês, vou mostrar essas peças que eu tenho aqui para vocês, tá bom? São peças que tá a pronta entrega, tudo que eu fiz, né? Tem uma peça aqui que é encomenda de uma cliente, vou estar mostrando para vocês também. E eu quero mostrar para vocês o meu dia a dia, algumas coisas, né, do meu dia, do que eu faço, né, também no meio dos vídeos. E eu quero falar para vocês que o crochê para mim é algo que é minha companhia, né? É algo que é minha terapia, é algo que abençoa o meu dia a dia, né? Não é só um trabalho, né? O crochê é algo que eu faço com amor, com muito carinho, é o que eu amo fazer. E desde muito cedo foi algo assim que eu via as pessoas fazendo, porque antes muitas pessoas faziam crochê e eram até em linhas finas, né? Muitas vezes eu faço também com linha fina, mas a maioria é no barbante agora, né? Então eu tinha aquela vontade de aprender. E como chegava, geralmente a gente estudava tudo, né? O que eu aprendi o crochê, eu tinha 10 para 11 anos. E quando eu pegava férias, tinha uma tia minha que gostava muito de assim, me pegar e levar para casa dela para passar as férias com ela. Eu passava na casa dela, dessa tia minha, da minha avó, né? E essa minha tia, ela fazia crochê. E ela começou, ela sentava para fazer o crochê, eu parava de brincar com os filhos dela, para sentar do lado dela para poder ver como que ela fazia. E um dia ela falou assim, Sônia, você quer aprender? Eu te ensino. Aí eu falei, tia, eu quero. Aí ela me ensinou. A primeira coisa que eu fiz, a primeira peça que eu fiz em crochê foi uma toalhinha de linha fina, na época, né? Porque é o que se mais trabalhava. Porque naquela época mesmo, barbante mesmo assim, nem tinha, né? E daí ela me ensinou a fazer o crochê, né? E eu tomei gosto. Aí ela me deu umas linhas que ela tinha, falou, me deu para me levar para casa, eu levei. E em casa eu fazia o meu crochê, né? Fui tentando aperfeiçoar devagarzinho. Não fazia perfeito, mas nunca desistia, sempre tentando, né? E sempre que eu voltava de férias na casa dela, ela sempre me passava mais alguma coisa. E aquilo ali foi brotando no meu coração. Teve uma outra tia minha também, ela fazia tricô muito bem. Aí ela me ensinou a fazer o tricô, né? Aprendi também a fazer o tricô com a minha tia, só que eu pendi mais pro lado do crochê, né? Alguma coisa assim, tricô eu faço, só que eu não me aperfeiçoei. Já fiz blusa, já fiz casaquinho, né? De criança, já fiz assim pullover, né? Essas peças assim de tricô. Mas o meu gostar mesmo, que eu mais me dedico é no crochê, né? Faço também, aprendi a bordar à mão, ponto cruz, né? Aprendi a fazer bordado. E então daí, mas para mim, tipo assim, na época, o difícil era ter quem ensinava, porque não tinha na época, não tinha assim, o que nem hoje em dia no YouTube, você consegue ver pessoas ensinando o crochê. Então não tinha, naquela época você não tinha quem assim te ensinasse, porque era difícil, não tinha curso, né? E eu com aquela vontade de aprender, eu falava assim, mas eu não vou desistir. Aí o tempo foi passando, com o tempo eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar. E daí, trabalhando com, eu lembro direitinho que com o meu primeiro salário, eu tinha que ajudar minha mãe,
mas também eu queria, né, aprender meu crochê. E o que que eu fiz, né? Vendiam-se revistas, né, nas bancas de revista, naquela época, e só que elas vinham todas embaladas, né, fechadinha, você não tinha como abrir e olhar. E eu peguei e falei assim, eu vou comprar uma revista para mim. Fui na banca, comprei uma revista, né, e na capa era toalhinha de crochê, né, com linha fina. Ai, vim toda feliz, né? Uma revista, um tamanho, uma espessura boa, tudo. Eu falei, deve ter bastante desenho, porque a gente não podia abrir, folhear e olhar, né? Mas eu falei, deve ter bastante coisa linda, né? Só pela capa que eu vi, eu falei, deve ser maravilhoso. Comprei a revista, passei numa loja, né? Comprei linha, comprei uma outra agulha e vim para casa. Cheguei em casa, aí eu peguei, fui ajudar minha mãe, né, a fazer o que tinha que fazer em casa. E falei, agora, mãe, eu vou tentar fazer crochê. Aí peguei a revista. No que eu abro a revista era toda em japonês. Para minha surpresa. Falei, e agora? Como que eu vou fazer para mim aprender o crochê? Porque aqui não explica. E eu só sabia fazer aquilo que a minha tia me ensinou, que era ponto a ponto, né? E ela me explicando. Eu falei, e agora? Aqui tem contagem de ponto, eu tô vendo um monte de bolinha, cruzinha, e eu não conseguia entender. Mas eu falei assim, Deus vai me ajudar, e eu vou conseguir, porque Deus sabe que eu quero. E ali eu fui olhando, 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 sabe? Fui deduzindo, na verdade, porque não tinha quem me explicasse, porque minha tia também fazia crochê, ela aprendeu, mas já aprendeu também com a avó dela, então ela não tinha como me ajudar a ler aquele gráfico, né? Aí eu peguei e falei assim, eu vou conseguir, sabe? Bati bastante em cima e consegui, sabe? Eu consegui, porque eu creio que a minha vontade era tanta e eu consegui. Nossa, a minha felicidade foi quando eu consegui entender o que que era aquele gráfico, o que significava cada cruzinha, cada pontinho daquele, sabe? Cada casinha que mostrava cheia. Nossa, foi minha felicidade eu consegui fazer aquilo. Dali em diante eu comecei e não parei mais, fazendo meu crochê, né? E o tempo foi passando, só que daí, tipo assim, eu tinha que trabalhar, né, fora, e daí com o tempo foi passando, eu trabalhando tudo, aí a gente também, né, tem os afazeres do dia a dia, né, eu casei, daí o que que aconteceu? Eu não podia me dedicar totalmente ao crochê, porque eu também trabalhava, aí eu voltei, né, eu estava trabalhando fora, e daí não tinha como eu pegar e ficar o tempo todo ali, né, crochetando. Então era uma coisa que ficou parada por um tempo. Aí com o tempo eu peguei e voltei, parei de trabalhar, né? E daí eu comecei a fazer crochê de novo, né? Fiz um bom tempo crochê, me aperfeiçoei a fazer o crochê. Aí, mas sozinha assim em casa, porque não tinha mesmo curso, né? Aí fiquei um tempo fazendo crochê, mas fazia em casa, fazia para mim. Aí, passado mais um tempo, eu precisei voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar. Aí, como eu já tinha aprendido a fazer o crochê, aí eu comecei a fazer e nas horas vagas eu levava na hora do almoço e eu levava e fazia no horário de almoço. E as minhas amigas de trabalho começaram a ver que eu fazia crochê e se interessaram e começaram a pedir. Então, só que eu não poderia pegar muita coisa porque eu não tinha tanta agilidade para fazer rápido e eu não podia também me dedicar só ao crochê. Então, eu fazia mesmo nas horas vagas, né? Aí eu peguei e comecei a pegar encomenda, trabalhando fora, cuidando de casa e fazendo as peças em crochê e vendia também. Fiquei um bom tempo, né, assim, trabalhando com crochê, cuidando de casa e trabalhando fora. Aí, passado bastante tempo, né, tudo, aí a minha filha era pequena e, né, a gente tinha que deixar, naquela época também não tinha como deixar em escolinha, nada, eu pagava uma pessoa particular para cuidar dela, mas começou a se tornar difícil, porque ela adoecia muito, né, era muito difícil ela estar bem de saúde, e o meu esposo falou, Sônia, sai do serviço e fica em casa, né, e daí eu peguei e saí, fiquei em casa para cuidar dela. Aí eu continuei fazendo meu crochê, né? Fazendo meu crochê em casa, tudo. Falei, tá bom, vou ficar. Continuei em casa fazendo meu crochê. Aí foi indo, cuidei dela até ela pegar um tamanho, uma idade boa, né? Quando ela fez
12 para 13 anos, voltei a trabalhar de novo, né? E daí eu peguei, aí eu continuava fazendo meu crochê e vendendo na empresa que eu trabalhava. Aí trabalhei bastante tempo, né, nessas empresas. E daí eu tive um problema de saúde, eu tive que sair de novo. Aí saí, fiquei em casa, aí voltei a trabalhar com o meu crochê em casa de novo. E daí eu não voltei mais a trabalhar fora. Aí o meu ganho que eu tinha, a minha renda, é só dentro de casa mesmo, trabalhando com o meu crochê em casa, né? Fazendo bico em toalhas de rosto, panos de prato, né? Fazendo meu crochê, então essa era a minha renda, mas também assim, de pessoas que um comprava, passava, gostava, passava para outra pessoa, ia mostrando e assim eu fui, né, vendendo meu crochê. E então até hoje eu tô em casa, né? Eu cuido do meu lar, da minha casa, dos meus afazeres de casa e faço meu crochê, né? E é o que eu amo fazer, sabe? Eu amo fazer crochê. E daí agora eu falei assim, eu já tava com aquele desejo no coração de voltar novamente a fazer meus vídeos, mostrar, dar continuação no que eu tinha começado, com tanta vontade parei, né? E daí eu falei, vou voltar, né? Vou voltar a gravar meus vídeos, o meu dia a dia pro pessoal. Eu espero que vocês gostem, que me acompanhem, né? E me ajudem, né? Assistindo, dê like, se inscrevam no canal, tá bom? Eu espero estar contribuindo com vocês também em alguma coisa, numa alguma dúvida, se tiver, se eu puder ajudar, tá bom? E vou estar mostrando para vocês peças de crochê que eu fiz. Aqui no momento eu só tô, as outras peças que eu tinha já foi entregue, e agora no momento que eu tenho aqui é só uma peça que é encomenda de uma cliente, que é um caminho de mesa, que eu vou estar mostrando para vocês, e vou mostrar para vocês as peças que eu tenho aqui no momento de crochê, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Dessas peças. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês este caminho. Olha aqui. É um caminho de mesa. Ele é com aplicação em flor, ó, que eu fiz, né? Com aplicação em flor. As flores foram feitas no amigurumi, né? Coloquei pérola no meio. Ele é muito lindo, ó. Olha que maravilhoso que ele é. É uma peça bem bonita, né? Não é muito grande, eu fiz numa medida que dê para uma mesa, não é menor, né? E é uma peça que eu com certeza enfeita a casa da pessoa, né? Olha que lindo. Acabamento na beirada, na borda, ó, né? Pontinho caranguejo, né? Eu amei fazer esse caminho. Ele ficou muito lindo, ó. Ficou bem bonito mesmo. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vi essa peça no YouTube com uma menina, uma mulher que fez. No momento eu não me recordo o nome dela, mas se eu me lembrar eu falo para vocês depois, tá bom? É uma peça bem delicada, né? Eu amei. Ela foi feita no barbante, aqui é barbante fial eu fiz, no cru, né? E aqui no fio amigurumi. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Esse é o caminho que já é de uma cliente, é uma encomenda esse daqui. Agora eu vou mostrar para vocês um centro de mesa que tá fazendo muito sucesso na internet. Eu fiz, na verdade, fiz um e acabei fazendo 3 dele, né? Um modelo diferente do outro. Que esse daqui é da Lauren Crochet, ó. Olha que lindo. Ele tá com essa marquinha aqui, porque tá com a dobradura, né? Mas olha que coisa mais linda. Com tulipa, né? Tudo com tulipa. Ele é maravilhoso, ó. Ele tá assim, marcadinho da dobra, né? Porque fica dobrado. Esse ainda não foi vendido, ele está na pronta entrega. Eu fiz no barbante, né? No barbante cru, número 4. E as tulipas eu fiz no bailarina, né? No barroco bailarina. E o verdinho eu fiz no folha. Esse é um.
tá? Aí eu fiz mais um desse modelo mesmo. Eu fiz a pecinha menor e fiz essa maior, ó. É igual aquele dali, só que esse daqui é um pouco maior que aquele lá, ó. Ele é um pouquinho maior que aquele outro que eu fiz, tá vendo? Mas o modelo é igualzinho, ó. Também com o fio cru, o mesclado em bailarina, né? Na cor bailarina da Barroco e o folha. Ele é muito lindo, o bico, ele é da Lore Crochet. Ele é muito lindo, ela ensina perfeitamente como fazer ele, né? E ele fica muito bonito. Então, são duas peças que eu fiz desse, um menor e um maior. Vou estar colocando aqui do lado, pra mim tá mostrando as outras peças pra vocês. Aqui tá a outra peça que eu fiz também. Foi o primeiro, na verdade, esse daqui foi o primeiro que eu fiz dela, né? Da Lore. Primeiro centro de mesa, ó. Que maravilhoso que é, né? Bem bonito, né? Eu amei fazer. Ela explica perfeitamente. Ficou muito lindo, ó. No rosa, né? No cru. E no mescladinho, né? Com esse mesclado. O bico maravilhoso. Ele fica perfeito. Ele dá um caimento perfeito na mesa. É um centro de mesa muito lindo. Ele fica muito bonito mesmo. E gostoso de fazer, viu? Com a explicação dela, ele fica muito fácil de fazer. Agora, eu vou estar mostrando para vocês um jogo de banheiro em 3 peças. Eu fiz ele no barroco decore luxo, né? E no barroco mesclado. E ele ficou muito lindo. Eu fiz ele na cor vermelha. Olha que peça maravilhosa. Dá uma olhada pra vocês verem, olha que lindo. Bonito, não é? Olha que coisa mais linda. Aqui todo no peludinho, ó. Todo no peludinho aqui, ó. Que fica maravilhoso, ó. Olha que lindo. Esse aqui é a peça maior. É o tapete maior, né? Do jogo de banheiro. Com 3 flores, ó. Ele tem 3 flores. Fica perfeito, o caimento dele é perfeito no chão, né? Fica um banheiro muito chique com um jogo desse. O bico com acabamento também muito lindo, maravilhoso, né? Eu fiz ele no vermelho, né? Vermelho com areia. Aqui, areia e salmão. Ficou perfeito, né? E esse barbante é da Eco Brasil. Nossa, a textura dele é muito gostosa, muito macio. O trabalho fica perfeito com ele também. Amei. Então, esse aqui é a primeira peça do jogo de banheiro, com 3 flores, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra peça desse jogo. Aqui é a peça menor. Ao invés de fazer o encaixe do vaso, eu fiz, tá arrematadinho já, ó, já arrematei. Ao invés de fazer o encaixe do vaso, eu fiz ele assim, né? Um tapete menor e um maior para colocar no pé do vaso. Que tá usando bastante assim também, sem ser encaixe, né? Com 2 flores, ó. Também é o mesmo modelo, né? É o acabamento, olha que lindo, né? Pegadinho por trás. Ele fica perfeito, maravilhoso. Então, é um tapete com 3 flores e um tapete com 2, ó. Fica muito bonito, né? Dá um aconchego muito bonito, muito gostoso e bonito pro lar, né? E agora eu vou mostrar pra vocês a peça, a tampa do vaso. A tampa do vaso também, né? É com 2 flores. Olha lá, no mescladinho, né? 2 flores. Muito bonito esse modelo, ó, né? Aqui eu fiz a redinha, fiz com a redinha teia de aranha, que fica, você põe em qualquer tampa de vaso, ele fica perfeito, né? Dá uma olhada, que coisa mais linda.
Bonito, né? Então, são 3 peças esse jogo aqui. São 3 peças de banheiro. Tampa do vaso e os 2 tapetes, né? Um menor e um maior. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês um tapete que eu fiz também. Foi lá da Lauren Crochê. É uma mini passadeira. Aí, como eu tinha usado aquele vermelho, né, o barroco decore luxo, para poder fazer o jogo de banheiro, eu falei, vou fazer uma mini passadeira. Eu tinha feito 2 peças dele. Fiz um no rosa e fiz esse no vermelho. O rosa eu vendi, né, já foi vendido. Aí eu tenho esse vermelho aqui também na pronta entrega. É da Lauren Crochê, eu fiz esse modelo. Ela ensina muito bem. Se vocês forem lá no canal dela, com certeza vocês vão conseguir fazer também. Olha que lindo. Ele tem 5 flores, ó. Que maravilhoso. É uma mini passadeira, né? Muito lindo, olha. Olha o acabamento do bico, coisa mais linda, né? Fica muito bonito, ó. No peludinho, né? Olha que perfeito. Maravilhoso. É um tapete que você joga no chão, ele fica perfeito, maravilhoso. Ele fica certinho, ele não fica embabadado, ele dá um caimento muito bom, né? E ele é com 5 flores. Fica muito lindo no chão. Eu quero ver até se eu faço a outra peça para completar, fazer um joguinho de 2 peças, né? Porque daí se a pessoa quiser usar do lado da cama ou em outro lugar, pode usar o parzinho também, né? Muito lindo, né? Além de fazer esse no vermelho dessa cor, eu quero estar fazendo assim outras cores, porque eu gostei muito, ele ficou muito lindo. Maravilhoso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui no momento, assim, que eu fiz, já vendi, aí eu fui fazendo pra ir repondo, né? Que é pronta entrega também. É um parzinho de tapete que eu fiz pela aula da Vanessa. Da aula da Vanessa que fez esse joguinho aqui. Esse parzinho de tapete. Olha que coisa mais linda. Bonito, né? Maravilhoso esse modelo. Com 3 flores. A medida dele dá 70 e... Não vou afirmar pra vocês a medida certinha, porque eu não me recordo, eu não tô com a minha fita métrica aqui, mas ele dá 70, acho que é 70, deu 72, 73 de comprimento. Com a flor feita rasteira, ó, uma florzinha rasteira, não é em relevo, essa é rasteirinha. Aí eu fiz um miolinho no raio de sol, o miolinho. Aqui o rosinha é o bailarina, aqui é o verde, o verdinho é o verde folha, emendei tudo no verdinho mesclado. Aí fiz aqui no cru, né? Aqui eu fiz no castanho, o verde folha, e aqui eu usei o pink para poder fazer pink, né? E dei acabamento com o pink. Olha que bico maravilhoso, que fica muito lindo, ó. Ele é pego aqui e fica em relevo, ó. Fica muito lindo, ó. Ele tem o relevinho pegado aqui por trás. Eu amei fazer esse tapete, muito gostoso. Eu fiz este, né? E daí eu fiz a outra peça também. São 2 peças, é igualzinho, ó, é um parzinho. É um parzinho de tapete com a medida de 72, 73, alguma coisa assim, ó. Maravilhoso, né? Tapete bonito também, né? Olha que coisa linda. Espero que vocês estejam gostando, meninas. Muito lindo, né? Amei. Quando a gente faz aquilo que ama, a gente faz com tanto carinho que realmente não é um trabalho, é igual as meninas falam. É uma distração pra gente, é algo que deixa a gente feliz, né? E a gente faz com muito amor, eu faço com muito amor, eu amo fazer meu artesanato. Agora eu vou mostrar pra vocês, esse aqui também é um jogo de cozinha, da Vanessa também, que eu vi ela fazer e eu amei o modelo,
Aí eu falei, vou fazer um jogo assim. Apesar que, na verdade, o trabalho feito neste tipo aqui, quadriculado assim, retangular, a gente sabe que gasta um pouco mais. Mas ele fica muito maravilhoso. Olha que lindo. Que coisa mais linda. Bonito, né? É um trabalho que você jogou no chão, ele fica perfeito, não fica aquela coisa embabadada. Olha o bico também. Esse bico é maravilhoso, ele é um bico, fica luxuoso, né? Ele dá um acabamento maravilhoso na peça. Eu fiz ele no castanho, é um castanho esse daqui, né? O verde folha, o bailarina, né? Aí repeti aqui no bico com o areia, fiz com areia aqui, e aqui acabei com o castanho. Ficou maravilhoso, muito lindo, né? Perfeito. Aí esse daqui é esse tapete, né? Esse aqui é o pequeno, que não é pequeno, né? Ele é bem grandinho, ficou um tamanho muito bom. Aí eu fiz esse, e daí eu fiz esse outro aqui, fazendo o par, né? Do jogo de cozinha, ó. Aí ficou o par, né? Ele é um tamanho muito bom e bem bonito mesmo. Põe no chão, ele fica maravilhoso, perfeito. Aí fiz esse daqui, aí agora eu vou mostrar pra vocês a passadeira. Fiz a passadeira, na verdade eu deveria ter marcado a medida pra mim falar pra vocês, né? Mas eu acabei que não marquei. E a minha fita não tá aqui, né? Porque eu tenho um mini ateliê, era um quarto, era um quartinho e eu fiz um mini ateliê, né? Na verdade, muitas vezes eu sento pra crochetar na minha sala, e daí eu deixo já minha caixinha lá com as minhas coisas, tesoura, agulha, e deixo também a minha fita métrica lá, né? E então tá lá na sala. Vocês me perdoam por não estar passando para vocês no momento a medida, mas qualquer dúvida é só vocês deixar aí depois nas mensagens, perguntando que eu passo para vocês, tá bom? Aí aqui é a passadeira. A passadeira, ó. Olha que linda. Muito bonita, né? E ela ficou bem grandinha, ó. Olha que coisa mais linda. Pensa. Como que não fica lindo isso numa casa? Não tem como não gostar, né? Porque, gente, eu sou apaixonada pelo crochê, sabe? É muito lindo, né? Olha que coisa mais linda, ó. Ele ficou perfeito, não embabadou. Você coloca no chão, ele fica certinho, ó. Olha que maravilha. Lindo, né? E as cores também, né? Ficou umas cores bem bonita, né? Fugiu um pouco daquela história só de cru, né? Ele ficou bem bonito mesmo, né? Um acabamento perfeito, maravilhoso. Olha que coisa linda. Então, aqui é o jogo de cozinha, né? Um jogo de cozinha com 3 peças. Também já arrematei tudo, tá tudo arrematadinho, tudo certinho, né? Espero que vocês estejam gostando, pessoal, né? Eu creio que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que fazer realmente com muito amor, com carinho, né? Com dedicação, porque o trabalho manual é algo assim que serve de terapia para muita gente, serve de renda, né? Hoje em dia é renda, porque tempos atrás, anos atrás, o crochê não era uma coisa muito valorizada. Hoje em dia o crochê está em alta, né? E está sendo muito valorizado. E eu creio que todas as que fazem, né, as amigas aí que fazem crochê, fazem com amor, né? Porque a gente pega, vocês estão vendo ali, ó, eu tenho uns barbantes, qualquer hora dessas eu vou estar mostrando para vocês. Não tenho tanta coisa assim em estoque, mas o que eu tenho eu vou estar mostrando para vocês qualquer hora. Os barbantes que eu fui comprando de pouquinho, colocando ali. A gente pega fio, né? E pega uma agulha e vai tecer. Isso é um dom de Deus, né? É um presente de Deus a gente poder tá fazendo um artesanato. Porque a gente não vai fazer algo assim por fazer, né? A gente faz porque ama, a gente se dedica, né? A gente se dedica a fazer isso.
E eu faço com muito amor, sabe? Para mim não é só um trabalho, não é só, perdoa que eu tô balancei vocês aí, tá bom? Não é só um trabalho, mas é o carinho, é o amor, né? A gente faz com amor e quando a cliente leva para casa, eu creio que ela pode sentir até esse carinho que a gente colocou na peça, porque é feito com dedicação, não é verdade? Então, eu mostrei minhas peças para vocês e tenho aqui também os panos de prato, vou mostrar para vocês que eu faço, que muitas vezes tem pessoas que tá aqui no tem pessoas que me pedem pano de prato, não é nem assim estampado. Tem pessoas que pedem estampado, eu faço, mas tem pessoas que pedem só com biquinhos de crochê para poder depois pintar. E aí eu faço ele, né, todo com bico, ó. Faço o biquinho de crochê, ó, para elas. E elas compram para poder tá pintando, né? E tem gente que gosta mesmo assim também só com barradinho de crochê, ó, né? Então, eu faço pano de prato também, tá bom? Aqui, ó, aquele ali no amarelo, esse daqui no lilás, ó. Tá vendo? Aí, elas pedem, muitas vezes eu faço, e às vezes, já até deixo muitas vezes pronto os panos de prato, porque daí, de repente, se elas procuram, né, eu já tenho pronto para elas pintar. Olha que coisa mais linda, esse bico. Dá uma olhada, que perfeição, né? Fica maravilhoso, ó. Bico de crochê, ó. Olha aqui. É borboletinha, olha aqui. Que coisa mais linda. Tá vendo? É feita na pontinha borboleta, ó. Borboleta e florzinha, ó. É maravilhoso, né, pessoal? Como não amar e não se apaixonar pelo artesanato? Não tem como, né? Não tem como não gostar, ó. É muito bom de fazer, gostoso demais, é terapia, né? Aí esse daqui também, ó, que eu fiz no laranja, o biquinho, né? E sempre os clientes compram, pintam e pedem de volta, muitos compram já mesmo para usar assim, outras, né, já gostam daqueles panos com estampa. Olha que lindo o bico, maravilhoso, né? Aí eu tenho aqui agora 3 também que eu fiz, que tá também bem alta, né? Com tulipa, ó. Olha aqui que lindo. Ele é feito com tulipas, ó. Que maravilhoso. Bonito, né? Aí pensa, muitas vezes quando a pessoa compra ainda vai pintar aqui, olha, não vai ficar perfeito? É algo que você depois vai usar na cozinha com muito amor para dar de presente, né? Quem não gosta de ter um pano de prato, né, bonito na cozinha? E maravilhoso, né? Perfeito, olha. Fiz no vermelho, né, com o verde folha, tulipinhas. Esse aqui, ele tá meio amassadinho, pessoal, porque tá dobradinho, né? Eu deixei ele dobradinho ali na embalagem para poder para não pegar poeira, para não sujar, né? Ó. Olha aqui esse daqui. Que perfeito que ficou. Que bonito, ó. Lindo, né? Também. Ó. Com tulipinhas. Esse aqui eu já fiz um terracota ali, um marrom, né? Marronzinho com a tulipinha em creme, ó. E tem esse aqui também. Eu fiz 3 acho que foi 3 de tulipa. Esse daqui foi feito, ó, eu fiz no rosa, né? O barrado em volta no rosa. Eu faço o barrado todinho em volta, ó. Todo em volta do pano, ó. Tudo com barrado, um barradinho de crochê. E na ponta eu coloquei as tulipinhas, ó. Olha que coisa mais linda, né? Eu espero que vocês tenham gostado né, das peças que eu mostrei para vocês. É o que eu tenho no momento, as outras que eu tinha eu vendi. E como eu falei para vocês, a maioria aqui agora é pronta entrega. As outras peças que eu tenho, só uma peça, né, que eu falei para vocês, que é esse caminho aqui, que
que é de uma cliente, né? Que ela me encomendou. E ela, como viu, ela olhou e gostou. Então, pessoal, é isso, né? Eu quero agradecer vocês. Já tô com 35 minutos de gravação aqui. Espero que não tenha ficado muito longo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu espero estar postando para vocês dia a dia artesanato, mostrando um pouco do meu lar, meus afazeres de casa. E espero que vocês gostem, tá? E se gostarem, né? Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like no canal, tá bom? Estejam me acompanhando, todos serão muito bem-vindos aqui, tá bom? No meu canal. E que nós possamos estar compartilhando dia a dia os nossos conhecimentos, não é verdade? Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço a cada um que está assistindo esse vídeo e peço que Papai do Céu abençoe vocês, fortaleça e sustenta a cada dia e que nós venhamos ter ânimo e força para continuar e que não venhamos, né, desistir de muitas coisas de nossa vida, mas que nós venhamos entregar o nosso caminho ao Senhor e que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, tá bom? Obrigada, agradeço a todos vocês, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um beijo e fica com Deus. Tchau.